Olá, galera do Penso Leve, Diamante, que bom ter vocês aqui. E hoje, pós-Natal, mentoria especial, justamente para tratar de um tema que provavelmente agora, nos últimos dias e nos próximos dias que nos direciona ao final do ano, talvez você se questione, ou outras pessoas lhe questionem, ou você ainda pode questionar outras pessoas sobre um assunto, sobre um tema fantástico. E eu te pergunto, qual é o seu legado? Você já descobriu qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu para onde você está indo? Eu sempre falo que do passado o que nos serve é o aprendizado. Não temos como reescrever a história, mas podemos aprender a interpretar ela de um modo diferente, tirando sempre o aprendizado. Mas do futuro que nos serve, que nos cabe, é sim a realização de sonhos, é sim a realização de projetos, é assim o cumprimento do seu propósito, do seu legado. E legado, afinal, você sabe qual é o seu legado? O que é um legado? Primeiramente, antes de tudo, eu quero te dizer que legado é tudo aquilo que passa de geração para geração. São comportamentos, são exemplos, obras, tudo aquilo que é deixado para familiares e outras pessoas, e até mesmo para a comunidade. Então, o que você tem deixado para os seus familiares? Que exemplos você tem dado? Que comportamentos você tem demonstrado? Que você sente orgulho quando vê os seus familiares, os seus colegas, os seus amigos reproduzindo? Qual é o seu legado? Todos nós deixamos legado. Eu deixo um legado, você deixa um legado. E aí eu pergunto, que ações, que legado você tem deixado e tem contribuído para a melhoria da sociedade? E mais, as ações, realizações, vitórias, até a resiliência diante dos percalços estimulam você e todos que acreditam no seu modo de pensar e no seu modo de agir, todos aqueles que confiam nos seus conhecimentos, aprendem com suas competências, com seus exemplos, com suas ações e seu modo de ajudar as pessoas, de contribuir com a sociedade. O seu legado é fruto da sua vivência e da sua experiência. Portanto, valorize cada percalço que você passou, cada conquista que você fez. Somente você é responsável pela valorização dessas etapas cumpridas ao longo da sua linha do tempo. Você tem que orgulhar-se da obra que você construiu, que você ergueu diariamente. E demonstrar o que lhe mantém em pé e o que ele fez com que tantas conquistas fossem realizadas num curto espaço de tempo, seja aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Você tem sim a sua contribuição, você tem sim a sua receita. E muitas vezes nós agimos tão intuitivamente que nós esquecemos dessa receita e acreditamos que todas as pessoas passem por essas experiências tão igualmente como você, o que não é verdade, pois legado ou propósito, cada um tem o seu. Mas assim, para ficar mais fácil, para você falar sobre isso com outras pessoas, se eu te perguntasse qual é a sua paixão de vida, o que você faz com fervor, com energia, com prazer, talvez ficaria mais fácil você me responder. Então eu peço para que você repense, para que você valorize e para que você defina como você gostaria de ser lembrada, como você gostaria de ser referenciada num futuro muito breve. Ainda se você tiver dúvidas com relação ao seu legado, em breve eu já vou aplicar algumas ferramentas que vão lhe ajudar a esclarecer qual é o seu legado. Mas se pergunte e encontre essa resposta dentro de você. Para onde você está indo? Qual é a bússola que te orienta? O legado é como se fosse uma bússola. É exatamente
aquelas orientações, aqueles ponteiros que vão informando qual é a direção que você deve seguir. Se é que você tem, né, clareza do seu destino. E esse destino, sim, são metas, são objetivos, são sonhos. Isso são exatamente como o próprio nome diz. Mas o propósito, o legado, ele vem repleto de valores, de crenças, de recursos que são únicos, que são seus. Quais são as vantagens, né? Porque é importante conhecer o legado. Quais são os benefícios de se ter clareza ou ter definido o seu legado de vida? Eu vou te dizer, tem pessoas com 30 anos de idade que conseguem ter clareza do seu legado e fazem trabalhos brilhantes em várias áreas aqui profissionais, em vários espaços sociais. E tem pessoas com 60, com 70, com 80 anos que parecem mortos-vivos, que não sabem a que vieram e para onde vão. E estão sempre, né, se ancorando em legados dos outros. Isso é uma fragilidade humana. Isso é uma demonstração do quanto precisa evoluir e do quanto esse sujeito, essa pessoa, precisa de ajuda. Né? Porque todo ser humano precisa compreender o seu legado. Não podemos apenas nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, alguns, né, e morrer. Não é. Isso é muito pouco para todo o potencial humano, racional que existe dentro de nós. Essa definição desse ciclo da vida biológica, ela é pontual, mas como nós somos seres que repletos de sentimentos, pensamentos, de vida diferenciada, nós temos que ter clareza. Quais os benefícios de se ter clareza do legado? Traz sentido de viver, traz sentido da vida. Sabe quando você desperta e sai da cama assim, motivada porque você sabe por que é que você está nesse universo? Para quem você é importante, o que lhe faz bem, o que lhe dá prazer, o que lhe referencia nesse universo. Nós nascemos sim para servir, nós nascemos sim para ajudar as pessoas a crescerem, a contribuir, cada um dentro da sua área, do seu jeito, da sua forma, consegue encontrar o seu sentido de viver, né? Outro benefício importantíssimo de compreender o porquê de ter clareza sobre o legado é porque torna a vida mais simples. Você para de querer ficar encontrando bifurcações ou encontrando dúvidas, porque você sabe aonde você quer chegar e como você vai chegar. Né? Então, ter um propósito de vida, ter um legado esclarecido, torna a vida mais simples, sim. Porque você sabe o que você quer e o que você pode conquistar e como você vai fazer tudo isso. Né? Então, outro benefício, eu falei já 2, eu vou para o terceiro. Indica uma direção. Você começa a perceber que você sabe. E todas as distrações que vão aparecendo, né, você vai descartando, porque você sabe que serão prejuízos ao longo do tempo. Então, torna a vida mais simples, indica uma direção, incentiva a viver bem, porque você faz escolhas de ambientes, de pessoas, de conversas, de conteúdos que contribuem para o esclarecimento ou para mais conhecimento para você tratar e conseguir fazer o seu trabalho, enfim, assumir o seu propósito de uma forma mais feliz e tranquila. Ainda um legado que orienta para o futuro. E esse futuro pode ser daqui 24 horas, para daqui 7 dias, um mês, uma semana, né? Enfim, daqui um ano você escolhe. Mas é a forma de como você gostaria de ser lembrado. Né? Se você tem toda essa clareza, você fica assim, repleto de recursos, repleta de recursos para você
ativar, para você viver de fato o seu propósito, com muita paixão, com muita dedicação. E aqui eu não estou falando que o seu propósito tem que estar alinhado com a sua vida profissional. Talvez ainda não esteja, talvez sempre esteve. Você que vai fazer essa avaliação e vai nos dar esse retorno. O propósito é o propósito de vida que você consegue alinhar com a tua vida pessoal, familiar, relacional, social, financeira, de lazer, de hobby. Quando você tem clareza do teu legado, tudo flui num alinhamento redondinho. Lembra da roda da vida? A roda da vida é o maior exemplo que você tem para você conseguir alinhar em todas as áreas. Quando você se resume a apenas uma área da vida, significa que você precisa se reorientar. Você precisa analisar e investir energias e descobrir qual é a necessidade que está surgindo naquela área. Bom dia, Dani! Que bom ter você aqui. Fica comigo, você já vai acompanhar a nossa ferramenta que eu vou aplicar para você descobrir o seu legado. E aí, descobrindo o teu legado, você consegue filtrar aquilo que te importa, você consegue focar naquilo que te faz bem e você coloca a energia onde ela tem que estar, né? Você para de você fecha aqueles vazamentos de energia, sabe? Daquelas pessoas que te sugam, daquelas pessoas tóxicas, daqueles conteúdos que não contribuem. Você acaba direcionando, porque você percebe que, enfim, se aquela pessoa não está contribuindo para o cumprimento do teu propósito, ela não merece a tua energia. E você faz isso tranquilamente, sem sofrimento, sem culpa, sem arrependimento, porque nós temos que entender que cada pessoa está numa esfera de evolução. Não estamos todos iguais. Se todos estivéssemos iguais, o Penso Leve teria talvez 100 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Mas não. Cada pessoa tem o seu direito de aceitar os desafios, de contribuir para o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, de fazer essa busca na medida em que se sente preparado. Então, por isso que nós não conseguimos ter todas as pessoas ao nosso redor na mesma escala de evolução. Cada uma está numa. E cabe a nós que estamos buscando leveza, que queremos essa vida mais tranquila, mais equilibrada, fazer essa leitura, né? Porque se você perceber as pessoas que estão em níveis de escala, de evolução mais inferiores, elas estão sempre olhando para o outro, elas estão sempre acusando o outro, elas estão sempre preocupadas em denigrir o outro. Nós temos muitas pessoas assim na nossa convivência, mas aí você percebe que você não consegue manter 5 minutos de conversa, porque elas não te servem. Elas também não sabem qual é o legado delas. Por isso que quando você descobre o teu legado, você consegue fazer as escolhas tranquilamente. E as pessoas percebem que você estará disponível para quando elas precisarem da tua contribuição. E você não se sente culpada por simplesmente não desfrutar da companhia delas se elas não merecem, se elas não estão na mesma escala de evolução que você, se elas não buscam as mesmas coisas que você. Eu não posso dizer que você vai ter o mesmo propósito que a sua mãe, que o seu pai, que seus irmãos, que o seu marido, que seus filhos. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu propósito e consegue fazer da sua missão, né, a sua rotina ou o seu estilo de vida. Mas cada um tem o direito de escolher como quer enfrentar e como quer realizar e cumprir com as suas missões, né, com o seu legado. Nós seremos referência, mas jamais vamos conseguir ser os donos da verdade ou então viver essa realidade pelos outros. Tendo clareza de tudo isso, você já deve estar sentindo uma grande responsabilidade sobre a sua vida. E essa responsabilidade vai fazer de você uma pessoa muito mais tranquila, porque você sabe por que é que você está nesse universo e nesse mundo. Eu vou contar aqui um segredo que eu quero compartilhar com vocês e quero dizer que quando a gente alinha, quando a gente descobre o propósito, fica muito mais fácil
lidar com as oportunidades que surgem, com os desafios que também partem, né? Porque cada vez que você escolhe uma meta na sua vida, cada vez que você se propõe a alcançar um objetivo, você vai perceber que junto com ele vem um pacotinho de dificuldades, obstáculos, problemas. E isso não é só comigo, Jaqueline Conceição, nem só com você. Isso é com todas as pessoas. Porque realmente, né, se é um objetivo, significa que nós temos que desfrutar, temos que conquistar. E nessa conquista temos que passar por alguns obstáculos. Mas quando eu tenho o meu propósito definido, eu tenho ferramentas para superar os obstáculos mais facilmente. E ferramentas e recursos internos e externos. Eu sei a quem eu vou recorrer, com quem eu vou conversar, com quem eu vou abrir esse meu planejamento, esse meu sonho, essa minha meta. Né? Eu sei quais são os meus potenciais. Se eu me anulo nesse processo de reconhecimento de legado, tudo fica difícil. Eu acabo vivendo o legado de outros. Eu acabo assumindo o sonho dos outros. Então, esse processo de descoberta, eu diria que é um renascimento. Aproveite a oportunidade, escreva, experiencie pelo menos essas 3 ferramentas que eu vou passar e viva realmente, intensamente, a sua missão, a sua paixão de vida, o seu legado. Você é tão importante e merece fazer esse reconhecimento e dar-se essa valorização, e que você verá que ao seu redor todos vão começar a lhe admirar e a trabalhar e a te ver com outros olhos. E são vantagens. Então, papel e caneta na mão, e eu quero que você faça no meio de uma folha uma linha divisória de caneta mesmo. Escreva crenças e valores. E elas são aleatórias, não tem que estar ligados. Crenças é no que eu acredito. Eu acredito que... vou dar exemplos aqui, tá? Eu acredito quanto mais, melhor. No mínimo 10 crenças e no mínimo 10 valores. Não precisa estar relacionados, podem ser aleatórios. Se quiser relacionar, tudo bem. São seus e você faz como você quiser. Crenças. Eu acredito que se eu levantar, quem cedo madruga, Deus ajuda. Lembra desse ditado? Isso é uma crença. Escreve lá. Valores: compromisso, respeito, honestidade, humildade, justiça. A justiça, sob o meu ponto de vista, o que é justo para mim, né? E aí eu acabo avaliando a vida dos outros, e isso é ser humano. Então, valores são essas palavras soltas, mais simples, né? Respeito, sinceridade, fidelidade, isso tudo são valores. E crenças, então, é naquilo que você acredita. Como o exemplo que eu dei anteriormente, posso citar outros aqui, outras crenças. Chegar, por exemplo, 15 minutos antes no local de trabalho, ser pontual, isso não é valor, isso é crença. Se eu for pontual, eu vou ser respeitada. Se eu for... Isso é crença. Então, crença é toda aquela verdade socialmente dita e que você acaba reproduzindo, né? E nós temos muitas, principalmente crenças religiosas, pelo nosso histórico cultural, né? Nós temos muitas crenças religiosas que nos acompanham e às vezes amedrontam e às vezes, né, até atrapalham. Mas quando você lista essas crenças, você começa a perceber quem você valoriza, como você valoriza, né? E como que você reage diante aos desafios, às dificuldades, aos obstáculos. Então, seja bem transparente, escreva as crenças. Outro tipo de crença que existe, de merecimento, de valor, de aceitação, né? Por exemplo, eu não sou merecedora de sucesso, ou eu não sou merecedora de dinheiro, ou eu não sou, ou eu sou, ou positivo ou negativo. A crença que você carrega, escreve. Agora não é um momento muito de você avaliar, é só o momento de você escrever. Coloca tudo que vem na tua mente com relação à crença. E aí, enquanto você faz, talvez no decorrer do seu dia venham novos pensamentos te respondendo essa pergunta. Não tenha receio, vá e escreva, anote, porque você precisa dessas informações para ter clareza do seu legado. Isso sim dá
dar um passo gigantesco em direção à tua qualidade de vida, à tua leveza, ao teu emagrecimento, às tuas escolhas assertivas, cada vez mais assertivas, né? Muito bem, de posse das tuas crenças e dos teus valores, vai escrevendo tudo também que você reproduz, que você fala para os outros, e quer ver como a gente impõe essas coisas para as pessoas? Quando a gente está fazendo um julgamento com relação a um comportamento ou uma escolha de alguém, a gente fala, bom, eu penso que não está certo isso, porque eu faria diferente, porque eu faria, né? Enfim, esses julgamentos aí vêm carregados de crenças e de valores, que são seus. E quando você avalia a situação de um terceiro, você coloca na conversa como se fosse verdade generalizada. E nós já aprendemos que cada um tem o seu mapa, que cada um tem o direito de pensar o que quiser, justamente pela sua histórico de vida, pela sua experiência. Então, é muito simplista achar que, do teu ponto de vista, as pessoas deveriam fazer X ou Y, porque você faria assim. Você faria assim porque você tem um histórico de vida diferente. Geralmente, as pessoas que são pensolevenses, é uma característica delas serem flexíveis, porque elas compreendem essa formação de mapa mental e respeitam. E por isso que acabam se expondo menos em conflito, porque não julgam mais. Até não concordam, não aceitam com a forma com que as pessoas reagem à vida, mas elas compreendem, né? E essa compreensão faz com que se explique determinados fatos. Então, ser um pensolevense dá um equilíbrio, dá uma qualidade de vida muito grande, porque você para de se apegar com o problema do outro, deixa para o outro que é do outro. Se o outro quer continuar persistindo no erro, e se você já fez a sua parte de explicar, é uma escolha do outro. Dói, é difícil, principalmente, né, que são pessoas mais próximas, mas é uma questão de escolha, né? Você não pode carregar a mala do outro eternamente. Você pode ajudar a carregar o fardo, mas você não pode dar conta do problema do outro, principalmente quando o outro não quer resolver. Então, quando você faz o julgamento, você acaba colocando juízo de valor seu numa condição, numa situação, numa história do outro. Por isso que ter essa clareza é importante, porque você não desperdiça energia, né? Você pode até dar o seu parecer, mas livre de sofrimento. O sofrimento, ele é necessário para o crescimento, mas ele também traz prejuízos. Então, quanto menos sofrimento você tiver e você aprender a crescer sem sofrimento, você vai sentindo uma leveza muito grande. E você vai dando conta de cumprir com o seu propósito, como se fosse assim, passar de nível, subir de fases, né? Num jogo eletrônico, num jogo de videogame. Porque a nossa vida, ela vai passando, né? E se você não se der conta, você vai vivendo o propósito de outros. Isso tem problema, já que não tem problema, mas você tem que ter clareza que é uma escolha sua. Você está tendo a oportunidade de saber qual é o seu propósito e trabalhar com o seu propósito. E faz muita diferença. E quer ver como é fácil a gente viver o propósito dos outros? Olhe para um funcionário numa empresa. Ele está vivendo o propósito de outra pessoa. Mas se ele tiver a clareza dele, ele vai alinhar o propósito dele com o propósito da empresa e vai ser um funcionário feliz, produtivo, eficiente. Se ele não tem clareza do propósito dele, talvez até ele seja produtivo, mas talvez ele não seja feliz, né? Então, essas são as razões pelas quais é necessário ter clareza do seu propósito, do seu legado, da sua missão. Feito a listagem da primeira tarefa de crenças e valores, nós vamos para o item 2. E agora você vai escrever sem muito controle das palavras. Escreva o que vem à tua mente. Quem você pensa que é? Bem, sem restrições. Escreve com o teu coração, com as palavras que estão vindo na sua cabeça. Quem você pensa que é? Pode fazer uma frase, pode fazer em tópicos, mas é importante que você
Escreva quem você pensa que é. Eu penso que eu sou uma pessoa honesta, eu penso que eu sou uma pessoa justa, eu penso que eu sou uma pessoa exemplar, eu penso que eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu penso que sou uma pessoa... Ou, olha o olhar do pessimista. Eu penso que sou uma pessoa sofredora, eu penso que sou uma pessoa triste, eu penso que sou uma pessoa batalhadora, eu sou persistente, eu sou guerreira. Legal, sem dor, sem sofrimento. Você pode ser tudo isso colocado em outras palavras, porque você merece brilhar, você merece ser feliz. Nem eu, nem você nascemos para sofrer. Então, quanto mais coisas positivas você puder pôr nas respostas, melhor. Mas escreve o que te vem à mente. Agora, a questão 3. Como você se descreveria para um estranho? Como você se apresentaria, se descreveria para um estranho? Bom, a Jaqueline Conceição, ela é uma pessoa, sim, vamos lá, ela é uma pessoa que pensa assim, demonstra seus sentimentos ou não demonstra seus sentimentos, suas emoções, ela age assim, né? Se descreva para um estranho, como que você se apresentaria? Seja bem detalhista mesmo. Muito bem, agora a gente vai para o próximo item. O próximo item, o quarto item. Olha só quantos recursos você está tendo, né? Quantas informações preciosas você está tendo. E esse último item aqui eu tenho certeza que vai te dar também uma clareza muito boa, muito boa. Quais são as características mais importantes que definem a sua identidade? Quais são as características mais importantes que definem a sua identidade? Escreve aí, quais são as características mais importantes que definem a sua identidade. Quanto mais palavras vier, melhor. Escreva sem preconceito, sem medo. O que importa aqui é que você dê ouvidos, dê atenção a essas palavras que estão vindo aí na sua mente. Escreva o que você sente, o que você ouve dos outros, o que você gostaria que os outros falassem de você, o que você faz para ser vista. Esse é o momento de você ter assim clareza das suas características, daquelas mais importantes, como que você preferia ser reconhecida, como que você preferia ser referenciada. Aproveite e escreva essas características que definem a sua identidade. Coloque as primeiras palavras, para que depois você possa olhar e falar assim, bom, esta pessoa aqui sou eu, esta me define. Então escreva, sem dó, sem medo de ser feliz. Muito bem, muito bem. Se você sentir dificuldade para responder a qualquer uma dessas perguntas, se assim tá difícil, você quer ajuda, para esse vídeo, para essa aula e me manda mensagem que eu tenho outras perguntinhas fundamentais para fazer para te ajudar a acessar essas respostas. Mas é importante que você reflita num primeiro momento com você. Para de pensar como a mãe gostaria que você fosse, como o marido gostaria que você fosse. Esse momento é um momento seu, né? De como você realmente é e você se vê.
E você vai descobrir que o teu propósito, ele é lindo, o teu propósito é fantástico. O teu propósito não é só ir para o trabalho e bater o ponto. Seu propósito não é só preparar o almoço da família. O teu propósito, o teu legado, a tua missão, o exemplo que você dá, que você deixa para as pessoas, é muito maior do que só pontualidade. É muito mais do que só muito mais do que só cumprimento de tarefas, é muito mais do que só ser obediente. O teu propósito vai além de tudo isso. Né? É muito pouco nós, seres humanos, aceitarmos essas condições trabalhistas apenas, ou então aplicadas socialmente. Nós merecemos ser mais. Só que você é a primeira pessoa que vai levantar a sua bandeira e vai defender as palavras-chave que você representa, que você honra, que você escolhe viver. Certo, gente? Que bom, eu estou recebendo participantes aqui ao vivo, que entram, saem, fiquem à vontade, essa reunião é de vocês. E agora a gente vai entrar, então, na terceira tarefa para a identificação do seu legado. E eu vou dizer que essa seria a tarefa mais gostosa. Então, eu vou pedir para que você agora largue o seu papel e caneta e você vai fazer uma viagem curta, breve e rápida, mas merecida, merecida. Se você até agora está com dificuldade de enxergar ou de encontrar o seu legado, ou você quer reforçar o seu legado, se permita mergulhar nessa tarefa. Então, eu vou pedir para que você largue o seu papel, sua caneta, o seu lápis, fecha os olhos, inspira pelo nariz, solta pela boca. Lembre sempre que a nossa respiração é o que nos dá condição de conexão com o nosso eu, equilíbrio, tranquilidade, o poder do controle, do autocontrole, de equilíbrio, é a respiração. Então, sempre inspirando pelo nariz, soltando pela boca, no seu ritmo, do seu jeito. Quanto mais profundo, melhor. Quanto mais tranquilo, melhor. Então, agora que você já está conectada com você, de olhos fechados, corpo relaxado, focada na sua respiração, sentindo o seu corpo reagir à sua respiração. Eu vou pedir para que você volte para a sua infância, lá na sua primeira etapa de vida, lá dos 0 aos 12 anos de idade. Vamos olhar a parte boa da sua infância, a parte gostosa de quando você era criança. Deixe a sua mente chegar na sua infância. Escolha uma idade gostosa que você chegou lá, que você teve a oportunidade de viver, um momento prazeroso, e deixe a sua mente vagar por lá. Olhe o que você viu, veja o que você viu, escute as pessoas ao seu redor que fizeram parte da sua infância, que foram importantes para você, coloque elas nesse cenário. Isso, ouça elas. Converse com as pessoas que foram importantes para você na sua infância. Essa infância é sua, esse cenário é seu. Monte ele positivamente favorável para você. E lembre-se, se esta infância é sua, você consegue se apropriar do que te representa. Esse cenário que você construiu aí mentalmente, que você reproduziu da sua infância, ele é seu. Tem um cheiro característico da sua infância, sinta esse cheiro. Veja as pessoas que fez parte dela, que te colocavam para cima, que acreditavam em você. E agora, lembre-se de quando você podia sonhar acordado. Ou fazer o que quisesse. O que você escolhia fazer na sua infância?
Que tipo de coisas que te atraía? Que tipo de coisas que te fascinava quando você era criança? Que sentido, que órgão do sentido você mais utilizou na sua infância? O olfato, a visão, a audição, o paladar ou o tato? Qual você vivenciou mais? Ou você gostava de explorar todos eles igualmente? Quais tipos de experiências sensoriais você se lembra melhor? Isso, relembre com carinho. Pode dar risada se for engraçado. Pode viver essas emoções profundamente, elas são suas, fazem parte da sua história. O que você amava fazer? Não importa o quão bobo ou sem importância isso pareça agora. O que você amava sonhar? Você tinha aspirações secretas ou fantasias que nunca contou a ninguém? Relembre os elogios que você recebia na infância. Quem te elogiava? Quais habilidades eram elogiadas? Isso. E agora? Você sente agora que ainda há uma parte de você que ama as coisas que você amava quando criança? Do que você sente mais falta? De que você mais sente falta? E agora, pergunte a si mesmo: que talentos ou habilidades esses sonhos e paixões da infância aparecem no presente? Aparecem hoje em dia? E o que você pode fazer a partir de hoje para se reconectar com um pouco de quem você era quando criança? Isso. Sempre valorize as habilidades e as competências que você apreciava manifestar e fazer. Aos poucos e devagar, volte para aqui agora. E eu vou rapidinho assim dar exemplos do que as pessoas relatam após essa experiência, mas eu gostaria que você relatasse no grupo sobre essa sua experiência, dessa viagem para a sua infância. Geralmente ela é muito prazerosa, ela traz muitas emoções, porque todos tivemos histórias na nossa infância, momentos da infância que nos proporcionam saudades, aquela sensação de nostalgia. Espero que você tenha sentido isso.
Algumas pessoas me relatam assim, nossa, Jaque, quando eu era criança eu amava o ar livre, amava brincar fora de casa, e quanto mais no meio da natureza, melhor. Eu sempre pensava que queria ser uma defensora da natureza. E outras, né, adorava correr e brincar na rua. Vivíamos de uma forma livre, de uma forma esperançosa. Tínhamos liberdade para brincar onde queríamos, explorar os bosques, subir nas árvores, percorrer ou então nadar nos rios. A água era límpida. As férias em famílias eram favoritas, adorava viajar na casa da avó, das tias, né? Gostava de cavar na terra, gostava de escalar muros e portas e paredes, gostava de descer e subir nas árvores, né? Enfim, explorar ambientes, pessoas, gostava de cuidar de animais, cuidar de crianças, cuidar de bonecas, gostava de tratar, gostava, né? E então, são coisas que talvez você possa brincar de lojinha, brincar de vender, gostava de ajudar a mãe, de serviços domésticos, gostava, porque tem gosto para tudo, para tudo. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer e se sentir feliz, porque vem de uma história feliz, né? Por mais que para outras pessoas pareça pesado, difícil, cansativo, triste, para você é gostoso, porque tem uma história, você foi talvez valorizada, reconhecida por essas atividades. E aí que você vai se encontrando no contexto, no ambiente. Quem faz trabalho manual sabe muito da importância que tem o elogio e a palavra do outro. Se não tiver reforço positivo, como elogio e reconhecimento, enaltecimento do trabalho, a pessoa não continua com o trabalho manual. Pode até ser que receba críticas, mas se a quantidade de elogios, de valorização for maior, ela mantém essas atividades. Porque nunca vamos agradar a todos, mas que a gente consegue valorizar esses elogios é muito importante. E esse sobrepõe às críticas negativas, né? E enfim, aos defeitos que são colocados em qualquer uma das atividades. Então, essa busca do teu eu consegue, se você mentalmente consegue visualizar essas suas habilidades e competências, eu vou sugerir que você coloque no papel o que é essa vivência, essa visualização da tua infância, essa recordação te trouxe. E escreva. Eu, na minha infância, gostava disso, gostava daquilo, fazia aquilo. Tive a presença da minha avó, que foi muito importante, ou de uma tia maravilhosa, que sempre acreditava, me incentivava, falava que eu seria, né, tal pessoa, e hoje eu me sinto feliz. E eu já escutei gente na prática da busca do legado, algumas pessoas falaram assim, nossa, eu tinha vergonha porque de vender as coisas que eu fazia, porque eu achava que não eram boas o suficiente. E quando eu percebi que o que eu fazia era, do fundo do meu coração, era o meu melhor, e para eu poder estar presente na vida dos outros, eu passei a valorizar e a reconhecer e até cobrar mais pelos meus trabalhos. E as pessoas pagam. Parece que quanto mais caro, mais valor tem e mais elogios eu recebo. Então, para você ver como vem muito de dentro para fora. E eu espero imensamente que você encontre o seu legado. E transforme esse legado numa frase. Deixa esse legado numa frase, sabe? Encontre o seu propósito e coloque numa frase. E quando as pessoas te perguntarem, mas por que você faz o que faz? Mas por que você está fazendo isso? Você tem mentalmente e prontamente a resposta através de uma frase. Gente, por exemplo, né? Eu gosto, o meu propósito, a minha missão é proporcionar às pessoas a sua evolução sem sofrimento. Eu falo isso em todos os momentos. O emagrecimento não pode gerar sofrimento, o crescimento não pode gerar sofrimento, porque o sofrimento gera cortisol, cortisol altera células. Para vocês terem noção, o cortisol impede o emagrecimento e desenvolve outras doenças. O cortisol, nós precisamos numa certa dosagem, o excesso atrapalha sim. Então, quando eu ajo, quando eu proporciono para as pessoas a sua evolução, o seu crescimento, sem sofrimento, eu estou vivendo o meu propósito. Né? E eu garanto que existem
N formas de você crescer, de você evoluir, de você ser quem você deseja e merece ser, sem sofrimento. Porque esse é o meu propósito, é o meu estilo de vida, é a minha missão, é o meu legado. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa motivadora, apoiadora, incentivadora, uma eterna aprendiz, porque eu sempre falo que eu estou sempre aprendendo, eu quero sempre ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Então, eu tenho a clareza para minhas ações, para o meu estilo de vida, para eu estar aqui no pós-natal falando com você e contribuindo com esta oportunidade. Espero que 2020 seja um ano, sim, rico, próspero, que te proporcione a realização do seu legado, da sua missão, do seu propósito. Beijos no coração, cheio de energia, e eu garanto que a gente se encontra por aí mais leves. Tchau, tchau, meninas!